Bom dias, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. A gente vai começar agora a nossa aula de arte. Ok. Na última aula, nós chegamos a começar a fazer um desenho sobre o cubismo, mas a gente não conseguiu, não deu tempo, né, de terminar as nossas colagens. Então, no caso, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente entender melhor de onde nós paramos e o que será feito. Então, nós fizemos, né, todo o estudo sobre o cubismo, leitura das obras de arte, o raio-x da obra, né? Essas atividades já eu estou mandando as fotos para vocês logo em seguida. Vou estar mandando as fotos para a gente fazer a nossa correção, para que vocês tenham tudo aí direitinho, tá bom? Agora, essa atividade é a que mais me preocupa. Por quê? A gente começou a fazer a colagem, né, em sala de aula. Nós não finalizamos. Eu fiquei com alguns trabalhos de algumas pessoas, então vocês não vão conseguir terminar. Acredito que poucos ficaram com os trabalhos, né, com a folha, para terminar as colagens, mas também por conta de material, por conta de ter que comprar, de ir atrás. Eu sei que vocês não conseguem, então estou com uma segunda opção. Vou substituir pela pintura em caixas de ovo. Caixa de ovo, imagino que todo mundo deva ter em casa. Quem não tem, dá tempo de providenciar, né? A mamãe consegue. Caso não, vocês não vão conseguir de jeito nenhum, me chama no particular que a gente conversa e eu passo uma outra atividade, ok? Mas o da caixa de ovo é bem legal. Eu vou mandar as fotos para vocês. Por que caixa de ovo? Porque é gostoso de pintar, tem que pintar com guache, claro. Então, assim, pede emprestado pro irmãozinho, se tiver, né? Geralmente tem dos anos anteriores, a mamãe sempre tem guardado. Geralmente, né? Em geral, as mães não jogam muita coisa fora, mas enfim. Então, tem que ser feito com tinta guache, tá? Com lápis de cor não dá pra fazer. Então, por isso que eu tô falando, né? Caso alguém não consiga terminar, não consiga executar essa pintura na caixa de ovo, me chama no particular, me manda e-mail, que aí a gente conversa direitinho, tá bom? Então, no caso, eu vou passar também as fotografias de como... A fotografia e o vídeo de como fazer, para vocês entenderem melhor, conseguirem acompanhar, porque pintar na caixa de ovo, ele automaticamente já me dá a tridimensionalidade que o cubismo precisa e dá a ideia das formas cúbicas, que é o que justamente o cubismo se utiliza, ok? Então, as atividades do Max Desafio também, vou passar a fotografia para vocês. E nós vamos começar hoje a falar sobre o abstracionismo moderno, ou expressionismo abstrato, que primeiro começa com o expressionismo abstrato, que vai desencadear e vai criar o abstracionismo moderno. O que acontece? Como nós estudamos, né, em aulas anteriores, no 8º ano, em outras apostilas, nós conhecemos o movimento expressionista. Para quem não lembra, o expressionismo é aquele do Edvard Munch, que é aquele do grito, né, aquela obrinha do grito. Aquilo é o expressionismo, que é um movimento que vem expressar de forma muito visceral o sentimento humano, principalmente as mazelas, as dores, as tristezas do ser humano, ok? E partindo do expressionismo, que vai se formar a partir de dois grupos, o fauvismo francês e o Die Brücke alemão. Existiu ainda, que vai ajudar nessa criação, o grupo de expressionistas, como a gente está falando, o Der Blaue Reiter, traduzido em alemão, o Cavaleiro Azul. Esse segundo grupo teve origem em Munique, logo após o Die Brücke, que foi criado nos anos de 1910 e 1911. Então, eles se inspiram no Die Brücke e fundam, né, o Der Blaue Reiter. Além de se preocuparem com a expressão dos sentimentos por meio da prática artística, os artistas do Cavaleiro Azul também tinham grande interesse espiritual na espiritualidade humana. O líder do grupo foi o artista russo Vassily Kandinsky, autor do primeiro quadro abstracionista. A obra tem a obra não tem um título oficial, mas é conhecida como a primeira aquarela abstrata. Então, aqui ele vai fazer essa ideia, né? Que no caso, se a gente pensar que no cubismo eu tenho o abandono das formas perfeitas, eu tenho no expressionismo o exagero, a deformação das formas para tentar uma maior representatividade do sentimento humano, então aqui eu tenho o sentimento puro. Os abstracionistas eles falam dessa forma.
no abstrato, eu tento trazer tudo a essência, né? Eu tento pegar totalmente a essência do desenho, a essência do sentimento, da emoção e buscar ali filtrar bem mesmo. Então, por exemplo, a pessoa tá triste, ela não vai só chorar, né? Que seria o básico, não. Seria assim, o mais óbvio quando a gente vai fazer um desenho. E desenha uma pessoa chorando, né? Chorando, desenha a tristeza daquela pessoa. Automaticamente você vai fazer ela chorando, né? Então, isso é meio raso, digamos assim, é o padrão, é o básico que a gente sempre faz. Quando eu vou para abstração, quando eu vou abstrair, ou seja, eu vou espremer, eu vou retirar além daquela tristeza. Porque existe, as pessoas podem ficar tristes porque perdeu um passarinho, porque alguém foi embora, né? Você foi passar férias na casa da tia e foi muito legal, foi muito divertido, então você vai ficar com saudade daquelas férias que só vai vir depois de um tempo, né? 6 meses, às vezes 1 ano. Então é uma tristeza leve, digamos assim. E tem aquela tristeza, vamos colocar assim, da perda de um parente, da perda de alguém muito próximo. Então é uma dor muito grande. Então como que você representa a tristeza absoluta quando a pessoa está realmente muito, muito triste? Então você vai para a abstração total, que foi o que o Kandinsky quis representar aqui na sua obra, né? A essência da cor, a essência da vitalidade. Essa daqui, como não tem nome, essa reprodução, fica um pouquinho difícil da gente entender exatamente o que ele quis dizer, mas a gente consegue ver bastante agressividade em alguns desenhos, alegria da cor. Então, de repente, ele estava muito, muito, muito alegre com alguma situação, né? A gente consegue ver que são desenhos violentos, de certa forma, mas que tem uma cor alegre, uma cor interessante aí nesse meio, ok? Aí vai falar assim, ó, essa obra em especial ajudou a definir o grupo Cavaleiro Azul como parte do expressionismo abstrato. Seu objetivo era eliminar toda e qualquer semelhança com a figuração, ou seja, deixar de fazer representações fiéis do mundo. Assim, a arte expressionista abstrata rompeu com os últimos laços que ligavam a obras realistas, ou seja, a partir de agora acabou o realismo, eu não vou me utilizar, ou se utilizar, na verdade criou-se uma opção, agora eu posso optar em fazer algo realista ou não, porque antes era dado como algo muito chocante, né? As pessoas ficavam muito escandalizadas quando tinha uma obra que fugia dos padrões pré-estabelecidos. Então agora não, a partir desse momento eu posso pintar o que eu quiser, da maneira que eu quiser, expressando, claro, a minha ideia e o meu sentimento, buscando uma nova percepção das pessoas, para que as pessoas quando olhem um quadro não pensam só assim, é feio ou bonito, mas criar toda uma percepção, é feio, mas porque a pessoa estava muito triste naquele momento, então ela estava descabelada, ela estava depois de ter chorado muito. Então eu consigo criar uma maior reflexão nos espectadores, ok? Aí nós vamos falar que os artistas do expressionismo abstrato, esse estilo, está ligado às vanguardas europeias, mas como todo movimento artístico vai estar ligado às vanguardas europeias, elas vão estar sendo inspiradas, né, criadas. Então, os principais artistas vão ser o Vassily Kandinsky, a pronúncia indiferente, Paul Klee, August Maker e Franz Marc. Aqui nós vamos ter do Kandinsky, que é um pintor russo, considerado um dos pioneiros, tá? Como eu falei para vocês, ele se dá o luxo de, em algumas obras, ele ter as figuras um pouco mais definidas, né? Que nem a gente consegue entender aqui o Cavaleiro Azul, tá vendo? Ó? Que dá nome ao grupo Der Blaue Reiter. O Cavaleiro Azul é essa obra aqui que vai inspirar, que vai dar coragem, digamos assim, que vai dar o norte para os artistas falarem, não, agora a gente quer fazer uma coisa diferente. Chega de fazer o expressionismo e ficar distorcendo as imagens, vamos distorcer totalmente. Então é aqui que aparece, tá? Essa vontade do Kandinsky, ok? Mais uma obra dele aqui embaixo, ó. Essa daqui vai se chamar Composição 8. Olho sobre tela, vai estar no Museu Solon. Essa daqui, eu já ouvi falar que ele estava escutando uma música. Então ele quis representar as notas musicais. Tá certo? Aí abstrai totalmente as cores. Imagino que um período mais tranquilo dele.
Vocês podem ver mais formas geométricas, que tem inspiração no cubismo. Essa maior tranquilidade por conta das cores. São cores mais suaves. São cores mais suaves que ele traz para o trabalho, ok? Já na página 134, nós vamos ter mais uma obra do Kandinsky, que vai falar assim: se analisarmos a obra Amarelo, Vermelho e Azul, podemos perceber já no título que se trata das cores primárias. Quais formas geométricas e demais elementos você consegue perceber na obra? Então, a gente consegue perceber ondulações, a gente consegue perceber, vamos ver o que mais aqui, círculos, a gente consegue perceber retas, as cores mais vibrantes, né? E ele quis utilizar exatamente as cores primárias. A gente consegue ver também aqui, ó, já um quadriculado, né? Ó, alguns símbolos soltos, um céu, digamos assim, tá bom? Ó, a tela vai chamar amarelo, vermelho e azul. Ele quis trazer a força dessas cores juntas, da pureza dessas cores, né? Que elas nascem e depois elas podem ser utilizadas de formas bem arbitrárias, tá certo? Tem aqui, ó, no mundo digital, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Kandinsky, como ele utiliza a música, né, nas suas obras de arte. E, por fim, nós vamos começar a falar sobre o Paul Klee.